o fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Eu te agradeço também porque eu não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou 10ª parte do que eu ganho. Jesus continua dizendo: mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantou o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, eu sou um pecador. E Jesus terminou então dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, que vamos falar ao longo dessa semana. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, tudo bem com vocês? Ao longo dessa semana vamos falar sobre os estilos de oração. Oportunidade de falar com Deus diretamente e falar com Ele é que está no nosso coração. A história contada por Jesus no Evangelho de Lucas 18 mostra a outra face de uma oração que não é e nunca foi o que Deus quis, o querer aparecer. A fala dos dois que estavam orando diante do templo, elas são muito distintas. E sobre esse falar para Deus, mas com as consequências também diante das outras pessoas que estão assistindo, quando fazemos da oração um espetáculo, ou a oportunidade para nos autopromover. Pode isso chamar a atenção a tal ponto de nos colocarmos como tudo a perder diante de Deus. Exaltação e humilhação. É o fechamento da reação de Jesus sobre o que cada um faz naquele momento que nós vamos falar. Um falando em alta voz, com um olhar exaltado, e o outro com vergonha do que tinha para falar e com a cabeça baixa. O que mais chama a atenção aqui é que Jesus novamente traz o assunto de que quem quer ser muito uma coisa acabará encontrando exatamente outra coisa. E nas mãos de Jesus, o que é mal se transforma em coisa boa, e o que é humilhação se transforma em exaltação. Como ele mesmo diz, os últimos serão primeiros, os que choram serão consolados. Essa é a dinâmica da ação de Deus em nossa vida. E com isso, estamos diante da oportunidade muito grande de ver que a vida com Deus pode ser um pouco o contrário do que o mundo tem a nos oferecer. Aqui, um chama para tudo de bom que fez, ou menos considerava ter feito. Isso falaremos no devocional de amanhã. O fariseu, que estava orando de pé e gritava para que todos pudessem acompanhar a lista de coisas boas que ele mesmo havia feito. Essa era a opinião dele, que a sua lista era digna de ser dita em alta voz, na presença até de Deus, para que Deus pudesse avaliar, então, e julgar, e quem sabe até então abençoar aquele homem por tudo de bom que ele havia feito. Pois é, essa era a opinião dele. Deus pensa um pouquinho diferente, e Jesus fala desta exaltação e a humilhação. Então fica bem claro que a opinião divina é outra. Aquele outro homem, o cobrador de impostos, humilde, e a sua lista de ações na sua oração bem moderada, com vergonha, com um olhar ao chão, sem tentar chamar atenção e destacar suas ações, porque ele pensava que elas não eram dignas, e se ele pudesse, faria a oração em silêncio. Mas o costume era falar em público. Aqui Jesus já se mostra bastante diferente. Ele abre espaço para uma reflexão no seu contrário.
A humilhação vai ser exaltada, a dor que será curada, a fome que vai ser saciada, a morte revertida em vida e o pecado em perdão. Em Deus, as coisas são o contrário do que o senso comum. E muitos se enganam com isso e pensam que se não há alegria e nem prosperidade, é porque não existe bênção nenhuma. Sendo assim, muitos se confundem quando se dirigem a Deus e pensam nele como um doador de coisas boas. Deus é muito mais do que isso. Ele é o doador da vida, de muitas maneiras, até de formas como nós não conhecemos. Fiquem bem e nos acompanhem ao longo dessa semana.